Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos os irmãos, amém? Que alegria estar mais uma vez aqui, podendo compartilhar com os irmãos da palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor já falou ao meu coração, espero que também fale ao coração dos irmãos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Te agradecemos, Senhor, pelo seu cuidado, pelo seu amor para conosco, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é a nossa rocha, Senhor. Porque o Senhor é a nossa fortaleza, porque em Ti nós podemos confiar, Pai. Continue, Senhor, falando aos nossos corações essa manhã. Isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos estudando a revista que o tema central dela fala de relacionamentos autênticos. E a nossa lição de hoje é a lição 4, com o título Mostrando Confiança Verdadeira. E o texto básico dessa lição se encontra em Mateus 1, do versículo 18 ao versículo 25. Esse texto fala de José, quando ele teve um sonho de um anjo vindo da parte do Senhor, onde ele deveria confiar em Maria, que tinha sido escolhida para receber Jesus, para ser a mãe de Jesus. Ela ia conceber pelo Espírito Santo. E José confiou, ele acreditou na palavra do anjo que vinha da parte do Senhor por meio do sonho. Agora, o título da nossa lição fala Mostrando Confiança Verdadeira. Mas o que seria confiança? O que significa confiar? E aí, olhando lá a etimologia da palavra, diz que ela vem do latim confidentia e confiança, de confidere, que significa acreditar plenamente, com firmeza, acreditar, crer. Então, confiança significa acreditar plenamente, com firmeza, tá? E aí, eu pensei em refletir em duas questões, em duas perguntas para nós trabalharmos essa lição nessa manhã. Em quem você tem confiado? O que devemos fazer para praticar uma confiança verdadeira? E aí, nós vamos estudar vários textos, nós não vamos ficar somente no texto básico. Escolhi um texto que para mim ele é muito especial, ele fala muito ao meu coração, que se encontra em Jeremias 17, versículos 7 e 8, que diz o seguinte: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Olha que texto lindo, meus irmãos, que texto especial. E agora vamos analisar cada pedacinho dele. Nós precisamos confiar em quem, meus irmãos? Nós precisamos confiar em Deus. E como consequência dessa confiança, o texto que nós acabamos de ler nos compara a árvores. Somos como árvores próximas às águas e nossas raízes se estendem até o ribeiro. Então, aquele que confia, o homem que confia no Senhor, é comparado a uma árvore que está próxima a águas e as suas raízes se estendem até o ribeiro. Isso indica constante alimento, indica vida. Nós sabemos que para as árvores elas terem vida, elas precisam sim também de água para que elas permaneçam vivas. Não receamos quando vem o calor. O texto fala isso, que essa árvore ela não receia, ela não tem medo de quando o calor vier. Isso indica também, irmãos, que nós não devemos temer quando estivermos passando por qualquer problema, por qualquer dificuldade. Os irmãos percebem o sentido de confiança quando nós vimos lá da etimologia da palavra, quando diz que é você crer firmemente, você confiar firmemente, com firmeza. Aí o texto continua, mas nossas folhas ficam verdes. Olha, é interessante, quando nós estamos passando por um tempo, uma época de calor,
e nós olhamos para uma árvore, principalmente se ela não tiver realmente acesso à água, o que acontece com as folhas? Elas vão ficando secas. Mas o homem que confia no Senhor e é comparado a uma árvore que está próximo às águas e suas raízes se estendem até os ribeiros, isso não acontece. As suas folhas permanecem verdes. É interessante que o texto coloca uma conjunção adversativa, que é o mais, que dá essa ideia de contraste. Era para essa árvore estar com a folha seca, mas ela não está seca, ela está verde. Isso porque ela confia no Senhor. No caso, nós confiamos no Senhor. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, nós que confiamos no Senhor, ainda assim temos as nossas folhas verdes, ou seja, nós continuamos firmes, nós continuamos fortes, porque confiamos no Senhor e Ele nos dá essa força, Ele que nos sustenta. E aí continua o texto que diz: e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. O texto continua, mesmo passando pelo calor, mesmo passando por um ano que não tem água para que você procure, no caso, quando a gente pensa na árvore, né, ela encontre esse frescor, esse alimento da água, mesmo no ano da sequidão, mesmo no ano da dificuldade. Não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Essa palavra é muito importante, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde nós estamos em isolamento. Como igreja, nós não estamos podendo estar no templo, cultuando juntos, mas nós precisamos permanecer firmes, permanecer confiando no Senhor, não esmorecendo, não perdendo a vontade de adorar o Senhor, a vontade de servir ao Senhor, vontade de continuar conhecendo o nosso Deus e fazendo a sua vontade. Os problemas, as dificuldades não podem fazer com que nós venhamos a ficar cansados, desanimados. Pelo contrário, irmãos, precisamos continuar confiando no Senhor, porque passaremos por esses momentos firmes, né? Não se afadigando e nem deixando de dar frutos. Precisamos aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos dado para continuar refletindo o nosso Senhor. Em Lucas 18, 27, nós vemos o seguinte: mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Meus irmãos, creiam que não há nada impossível para o nosso Deus. Isso é confiar, é uma confiança verdadeira, é crer. Nós precisamos crer que não há nada que seja impossível ao nosso Deus. Em Provérbios 3, versículos 5 e 6, diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Não pensando no que eu acho que pode ser, ou pensando no que eu entendo que é possível para Deus. Para Deus tudo é possível, não existe impossível para Ele. Então nós precisamos, meus irmãos, confiar plenamente no nosso Deus e reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Ele precisa estar conosco todos os dias, diariamente, em todo o tempo. E Ele endireitará as nossas veredas. O Espírito Santo que habita em nós, Ele nos ajuda a caminhar, a andar como o Senhor deseja que andemos. Lá em Salmos 118, versículo 8 e 9, também diz o seguinte: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. E essa ideia de que o homem ele é pecador, ele é falho, precisa estar muito clara em nossas mentes. Ele pode errar, o Senhor não. O nosso Deus ele é perfeito. E aqui o texto ele diz
que é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Em nossa vida, convivemos com pessoas em nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, na nossa igreja, em nossa vizinhança. Como têm sido os nossos relacionamentos? Nossos relacionamentos têm sido autênticos? As pessoas, elas podem olhar para nós e dizer que acreditam em nós, que acreditam no que fazemos. As nossas ações, elas têm sido coerentes com o que dizemos, com os nossos discursos? Nós temos inspirado confiança? Irmãos, nós somos embaixadores de Cristo. Nós devemos refletir o nosso Senhor em nossas ações. Se nós podemos confiar em Deus, que não falha, que é correto, que é verdadeiro, que é justo, nós sabemos, nós conhecemos os atributos de Deus, né? Assim como o Senhor Jesus, e a Bíblia diz que nós temos que imitar Cristo. É uma responsabilidade muito grande, porque nós também precisamos inspirar confiança, pedirmos ao nosso Deus que nos dê sabedoria, que nos ajude a refletir Cristo por meio das nossas ações e também por meio dos nossos discursos. O que nós falamos precisa ser coerente com o que nós fazemos. A confiança, ela também nos dá segurança, né? Firmeza. Será que as pessoas conseguem olhar para nós e nós temos inspirado firmeza? Nós temos inspirado confiança? Em Colossenses 3,9 diz o seguinte: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Quando nós mentimos, além de desagradarmos ao nosso Deus, porque na verdade o Senhor Jesus, ele é a verdade, nós temos que falar a verdade. Quando nós mentimos, nós fazemos com que as pessoas deixem de confiar em nós. Então nós precisamos falar a verdade, sermos verdadeiros, sermos sinceros. E esse texto de Colossenses 3,9 diz isso, que nós não devemos mentir uns aos outros, porque nós já nos despimos do velho homem. O velho homem fazia isso. Quando nós não conhecíamos o Senhor, isso era normal. Quando nós alimentamos mais a carne, como consequência, isso vai acontecer. Mas nós temos que lutar, buscar, ter comunhão com o nosso Deus e alimentar mais o Espírito, para que isso não aconteça. Em 1 João 3,18 diz o seguinte: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Nós também demonstramos amor para quem está ao nosso redor, para com quem nós convivemos, quando nós amamos verdadeiramente. Não só de palavra, né? Não só de língua, mas de verdade, em verdade. A verdade em nossos relacionamentos, ela precisa ser constante. E aí volta a pergunta: em quem você tem confiado? Em quem nós devemos confiar, irmãos? Em Deus. Nós devemos confiar no nosso Senhor. E aí eu vou para outra pergunta. E o que devemos fazer para praticar uma confiança verdadeira? O que nós precisamos fazer? Lá no Salmo 1, que os irmãos devem conhecer bastante, nós encontramos também a resposta para essa pergunta. O que deve ser feito para que eu tenha uma confiança verdadeira? Nós devemos buscar o Senhor de dia e de noite. Os irmãos lembram? E esse texto é interessante porque ele também compara um homem a uma árvore, né? Ele também é como aquele texto que nós começamos a lição em Jeremias 17, 7, 8, e compara o homem a uma árvore, né? Nós devemos conversar e entregar tudo ao Senhor por meio da oração, porque Ele nos ouve. No texto lá de Salmo 1, diz que nós temos que meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Então, uma das ações que nós precisamos ter
é ter uma vida de comunhão com o Senhor por meio da leitura da palavra. Nós precisamos ter uma vida de oração. Precisamos orar em todo o tempo. Lá em 1 João 5,14 diz o seguinte: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. É muito bom, né, irmãos? Sabermos que nós podemos pedir ao Senhor, que segundo a vontade dele, ele vai nos ouvir. É mais um texto que fala sobre a confiança, você ter certeza de que o Senhor, ele está pronto a te ouvir. Em Tiago 1,6 diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Nós temos que ser firmes. Mais uma vez aí falando de confiança, quando nós estivermos orando ao Senhor, tivermos esse tempo de comunhão com Ele e estivermos pedindo, nós temos que pedir com fé. E aí o texto fala, em nada duvidando. Então, com firmeza, confiança diz isso, não é, irmãos? Então, nós temos que pedir com fé, sabendo que o Senhor, Ele está pronto a nos ouvir. A árvore, irmãos, para ser forte, ela precisa ser bem nutrida. Sua raiz, ela precisa estar firme. Nestas passagens que nós vimos nesta manhã, demonstra que nós estaremos firmes se nós estivermos ligados em Deus, se tivermos fé nele, se confiarmos nele. Esta confiança, esta fé, só será viva em nós se nós investirmos tempo com o Senhor, conhecendo quem Ele é, o que Ele fez, faz e fará. Precisamos ter uma vida de intimidade com o Senhor. Lá em Salmo 91, versículos 1 e 2, diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. É um texto muito lindo, né, irmãos? Que nós costumamos sempre lembrar quando nós estamos passando por momentos difíceis. Nós recorremos ao Salmo 91, né? E que diz que ele é o nosso esconderijo, que à sombra dele nós podemos descansar. Ele nos dá segurança, ele nos dá força. E aí aqui diz que ele é nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza e nele nós podemos confiar. Amém, irmãos? Que bênção, né? Sabermos que nós podemos confiar no Senhor. Então, irmãos, confiem no Senhor. Tenha uma vida de intimidade com o Senhor para que a sua fé permaneça viva nele. Reflita Cristo por meio de suas ações, inspirando confiança aos que convivem com você. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por essa palavra. Te damos graças, Senhor, por sabermos que o Senhor é nossa fortaleza, que nós podemos descansar à sua sombra, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tantos ensinamentos que o Senhor tem nos dado a cada dia. Que possamos, Senhor, buscar a Tua presença cada dia mais. Que tenhamos, Senhor, prazer em meditar na Tua palavra, que jamais venhamos a nos afastar de Ti. Muito obrigada por tudo, Senhor. Isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.